A graça e a paz, amados. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, nós estamos aqui reunidos para trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja o nome do Senhor. Lição dos jovens. A lição dos jovens. Nós vamos estar aqui discorrendo aqui vários assuntos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E esse trimestre, iniciando aqui esse trimestre de 2025, nós temos aqui por título A Verdadeira Religião. É o título do trimestre que nós vamos discorrer aí durante 3 meses, né? Louvado seja o nome do Senhor. Janeiro, fevereiro e março. Vamos estar juntos aí trazendo a palavra de Deus para o coração dos ouvintes. Isso é muito bom. Queridos, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Domingo, 5 de janeiro de 2025, e o título dessa lição é Um Convite à Autenticidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui, né, dando abertura aqui da nosso trimestre, nossa primeira aula do ano de 2025. E no trimestre passado nós estudamos um assunto muito importante também, que foi muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Foi ali sobre o livro de Provérbios, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sabedoria. Alcance um futuro feliz e seguro. Foi o trimestre passado e o último trimestre de 2024, né? Conselho de Salomão no livro de Provérbios. Um convite à sabedoria e às promessas de proteção. E agora nós iremos dar início a este trimestre de 2025, né? Nesse trimestre, amados, nesse novo trimestre, nós estudaremos 13 lições a respeito da carta de Tiago. Então veremos que seus ensinos, embora escritos em um tempo distinto do nosso, né, é fonte genuína de ensino prático para o crente de todos os tempos. E aqui nós vamos juntos aprender a palavra de Deus. Temos aqui o textuário que diz assim no livro de Salmo, capítulo 51, versículo 6, né, na tradução NTLH, que eu quero ler para vocês aqui, que é uma tradução bem bacana aqui para o entendimento dos jovens. Diz assim: o que tu queres é um coração sincero, enche o meu coração com a tua sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 51, versículo 6. Eu trouxe aqui dividido este textuário, esse versículo aqui de Salmo. Dividi aqui esse texto aqui em 2 partes, né? E quero fazer aqui as devidas conexões com o tema geral do trimestre. O que tu queres? O que tu queres é um coração puro, um coração sincero, né? Coração sincero, amado. Este trecho, ele destaca a necessidade de autenticidade, né, diante de Deus. Deus não só agrada de aparência religiosa, Deus não se agrada de aparências religiosas vazias ou rituais sem coração. Ele busca um coração honesto, né, que reconheça suas limitações e pecados, assim como Davi fez neste salmo ao confessar os seus erros. Então é isto que Deus quer. Deus não se agrada de pessoas, né, que é vazio, que é cheio de religiosidades, não, mas Ele quer ver no homem arrependimento de pecados. Ele quer ver no homem confessar os seus erros e assumir os seus erros. Isto é o que Deus ele deseja de cada um de nós. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, outro ponto que eu trouxe aqui, que eu dividi aqui com vocês, conexão com Tiago. A carta de Tiago, ela enfatiza uma fé genuína, né? Deve ser prática e não apenas de palavras. Tiago capítulo 1, versículos 2, diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então, amados, um coração sincero é aquele que não busca uma vida dupla, mas
que vive, né, com integridade, refletindo Cristo em palavras e ações. Ouça isso no nome de Jesus. Deus não se importa com aqueles que querem viver uma vida dupla, né? Pecando e fingindo que está tudo certo, fingindo que está orando, fingindo que está buscando. Não, Deus quer que você seja sincero. Ouça isso no nome de Jesus. E terceiro ponto, lição central aqui desse textuário aqui, né? Em um mundo cheio de hipocrisia e religiosidade vazias, né? Deus valoriza o coração puro que deseja agradá-lo acima de tudo, né? Então, olha o que ele diz: enche o meu coração com a sua sabedoria. Primeiro, a sabedoria divina, essa sabedoria, é esse enchimento, esse preenchimento que o salmista Davi está aqui orando a Deus, clamando a Deus, para que ele enche o seu coração com a tua sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor, porque louvado seja Deus, quando a gente está, ouça isso no nome de Jesus, com o coração cheio da sabedoria de Deus, nós temos condições de controlar, de suportar qualquer coisa, ouça isso no nome de Jesus. Primeiro, a sabedoria divina, amado. Esta parte, ela revela a dependência que Davi tinha de Deus. Ele sabia que somente a sabedoria que vem do alto poderia guiá-lo em uma vida reta e autêntica. O homem que não depende de Deus, o homem que acha que não precisa de Deus, isso é um miserável, é mais do que miserável. Ouça isso no nome de Jesus. Mas quando o homem, ele sabe que ele é dependente de Deus, tudo ocorrerá bem. Segundo, Tiago e a sabedoria. Tiago capítulo 3, versículo 17, diz: ensina que a sabedoria do alto é pura. Aqui em Tiago 3,17 ele ensina que a sabedoria do alto é pura, pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia e de bons frutos. Se você vê uma pessoa que ama, uma pessoa que é cheia de misericórdia, pacífica, essa pessoa tem um fruto do Espírito Santo. E terceiro, lição central que nós tiramos aqui: um coração cheio da sabedoria de Deus discerne entre o certo e o errado, busca praticar o bem, E não é movido por paixões carnais ou ambições egoístas, mas reflete o caráter de Cristo em tudo. Ouça isso no nome de Jesus. Aí temos aqui a verdade prática, que é o resumo da lição que nós queremos trazer aqui. A autenticidade da fé cristã é a chave para uma vida plena de Deus. A autenticidade, amado, a autenticidade da fé cristã. Primeiro, a genuína palavra autenticidade, ela traz a ideia de algo real, sem falsidade, ou hipocrisia. Tiago, ele enfatiza que a fé cristã, a fé cristã verdadeira, não é apenas uma declaração de crença, mas algo que se manifesta em obras e atitudes. Ele deixa bem claro em Tiago 2,17, a fé, se não tiver obras por si só está morta. Segundo, prática e coerência. A fé autêntica é dividida de maneira coerente. É uma fé que se preocupa com os necessitados, Tiago 1,27. Segundo, controla a língua e evita palavras destrutivas, Tiago 3,10. E terceiro, demonstra sabedoria e humildade em suas ações, Tiago capítulo 3, versículo 13 ao 18. E também é a chave para uma vida plena em Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Primeiro, uma vida plena. A plenitude em Deus, amado, ela significa viver em comunhão constante com Ele. Experimentando paz, propósito e realização espiritual. Essa vida só é possível quando nossa fé ela é verdadeira e alinhada com os princípios bíblicos. Não tem outro modo. É só quando você alinha sua fé com os princípios bíblicos. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo, Tiago e a plenitude. A carta de Tiago ela mostra que uma fé autêntica, primeiro, ela produz perseverança e maturidade nas provações. Então, esta é uma fé autêntica. Ela produz maturidade, ouça isso no nome de Jesus, e perseverança. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. E segundo aqui, conduz a sabedoria do alto, que traz harmonia
e o fruto de justiça, Tiago capítulo 3, versículos 17 e o 18. E terceiro, ela gera paciência e esperança, mesmo em meio às dificuldades da vida, como está escrito lá em Tiago capítulo 5, versículo 7 ao versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para primeiro tópico, a carta de Tiago. Ouça isso no nome de Jesus, amados. Irmãos, vai nos falar assim, vejam só, Tiago aqui ele vai falar a carta de Tiago, né? A autoria, nós vamos estar aqui comentando. Vários nomes bíblicos sofreram alterações na tradução do hebraico para o grego, né? Latim e outras línguas. Nenhum deles é tão diferente do original quanto Tiago, né? Na tradução do nome grego, que é Lacobos, que vem do hebraico Yaakov, né, que é Jacó. Havia muitos judeus com o nome Yaakov, né, e o Novo Testamento ele fala de 4 indivíduos assim denominados. Todos eles foram considerados possíveis autores, né, desta epístola, mas com diferentes graus de probabilidade e corroboração acadêmica. E segundo, Tiago, o apóstolo, né, que era filho de Zebedeu e irmão de João, como está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 21, se o apóstolo Tiago ele fosse o autor, né, a aceitação da carta não teria demorado tanto, Então, ademais, ele foi martirizado em 44 depois de Cristo, provavelmente antes da redação desta epístola, não é verdade? Tiago, filho de Alfeu, Mateus 10, versículo 3, exceto pela presença de seu nome nas listas dos apóstolos, é praticamente desconhecido. O fato de o autor referir-se aqui a si mesmo como Tiago, sem nenhum título distintivo, né, mostra que era bastante conhecida na época. E outro ponto aqui, Tiago, pai de Judas, não Iscariote, né, claro, como está escrito lá em Lucas capítulo 6, versículo 16, por ser ainda mais desconhecido, é razoável descartá-lo como autor da carta. E Tiago, né, meu irmão do Senhor, Mateus 13, versículo 55, Gálatas capítulo 1, versículo 19 também vai falar isto. Quase certamente o autor era bastante conhecido, porém modesto, uma vez que não menciona seu parentesco com Cristo. Foi ele quem presidiu o concílio de Jerusalém e passou os últimos dias de vida nessa cidade. Era conhecido como um cristão judeu zeloso, de estilo de vida extremamente austero, né? Em resumo, ele é lembrado pela história, Joséfo, né? E pela tradição da igreja como cristão qualificado para escrever esta epístola. Esse Tiago não foi pouca coisa não. Tiago também ele escreveu com autoridade de alguém que havia visto pessoalmente o Cristo ressurreto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, ele foi conhecido como um parceiro dos apóstolos. Gálatas 1:19 vai falar isso. E serviu como líder na igreja de Jerusalém. A tradução aqui, irmão, a tradução atribui a ele 2 adjetivos, justo e joelhos de camelo. Ele foi nominado de Tiago, o justo, devido à sua devoção e piedade inquestionável. Então, o chamaram de joelhos de camelo devido à sua intensa vida de oração. Vejam só, porque o joelho para beber água tem que, né, até se ajoelha, né? Louvado seja o nome do Senhor, tem o joelho encaliçado também, o camelo. Então dizem que Tiago ele orava tanto que seus joelhos criaram uma crosta grossa, daí surge tal caracterização, né? Essa comparação de joelho de camelo, porque o joelho do camelo ele cria essa crosta aí, ouça isso no nome de Jesus, de tanto se ajoelhar. Segundo subtópico, o concerto histórico e a data. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, Joséfo, ele afirma que Tiago foi morto em 62 depois de Cristo, de modo que a carta é anterior a essa data, tendo em vista a ausência de qualquer menção, né, as decisões tomadas no Concílio de Jerusalém, ali em 48 a 49 depois de Cristo, presidido aí por Tiago, como, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 15 fala, né, costuma-se datá-la entre 45 e 48
depois de Cristo. Então, os destinatários dessa carta eram cristãos, né, cristãos judeus que haviam sido dispersados aí, a gente vai ver lá no capítulo 1, versículo 1, possivelmente em consequência do mérito de Estevão, né? Foi disperso ali quando Estevão foi morto, né, a pedradas, Atos capítulo 7, versículo 31 ao 34, depois de Cristo ali, né, louvado seja o nome do Senhor. Porém, o mais provável é que a causa da dispersão tenha sido a perseguição sob o governo de Herodes, né? Aquele Herodes Agripa lá, né? Atos 12, aproximadamente em 44 depois de Cristo. Então, o autor refere-se ao seu público como irmãos por 15 vezes. Aí tem as referências aqui, né? Capítulo 1, versículo 2, 16, 19, capítulo 2, versículo 1, 5, 14, e assim se vai para aí afora. O que era uma forma comum entre os judeus dos séculos I, né, de se dirigirem uns aos outros, não é de surpreender. Então, que Tiago tenha um conteúdo judaico, né, por exemplo, a palavra grega, traduzida aqui por reunião, como nós vimos no capítulo 2, versículo 2, é a palavra usada para a sinagoga. Além disso, Tiago ele contém mais de 40 referências no Antigo Testamento, né, e mais de 20 ao Sermão da Montanha, como lá em Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, do tópico 1, né, a gente vê que Tiago ele foi identificado variavelmente como uma carta, um escrito de sabedoria e uma homilia. É provável que seja uma combinação dos três, né? Pois o único gênero parece não ser suficiente, né, para uma carta. Há poucos toques aqui de personalidade têm sido sempre vista como uma carta geral. Porque não está associada a um conjunto específico de igrejas, o tom de sabedoria é muito aparente, mas pouco gostariam de rotulá-los aqui, né, como um escrito de sabedoria ao nível de provérbio. Os temas de sabedoria, em grande parte, eles são derivados de Jesus e seus ensinamentos. E, finalmente, enquanto contém a aparência ou a exortação de uma homilia, ele não deve ser identificado como apenas uma homilia. Ok? Vocês estão entendendo? Então, quanto à estrutura, uma abordagem tópica, ver os temas-chave, né, da carta conjugadas aí, e unidos de modo a criar uma exortação ética unificada. Cada tópico ele desenvolve um tema, como as provações, né? Capítulo 1, versículo 3 até o capítulo 18. Então, a conduta adequada, nós vamos ver também lá no capítulo 1, versículo 19 até versículo 27. Então, a discriminação também, e assim sucessivamente, né? Capítulo 2, versículo 1 ao 13. A fé sem obras, né? A língua, a sabedoria, o conflito, e tem todas as suas referências aqui, a riqueza e paciência. Esta é uma abordagem adotada aí pela maioria dos dias de hoje. E tem as referências aqui de cada um desses aqui. Segundo tópico, propósito de atualidade da carta de Tiago. O propósito da carta. Teve um propósito, né? Porque que essa carta ela foi escrita, né? Então, vários sobre propósitos aqui, eles podem ser identificados na epístola, embora não sigam uma ordem lógica, é claro. Encorajar Tiago e oferecer consolo aos leitores que passavam por provações, por exemplo. Esse foi um dos propósitos, encorajar Tiago, né? Encorajar. Então aqui Tiago ele oferece consolo aos leitores que passavam por provações, né? Capítulo 1, versículo 2 e capítulo 5, versículo 7. E estavam ali em condições humildes, capítulo 1, versículo 9. O outro propósito da carta de Tiago é advertir, né? Admoestar os ricos contra a ideia equivocada de que riquezas eram sinal de bênçãos. Era isso que eles pensavam, né? Que se era rico, era sinal de bênção. Se estava pobre, era maldição. Então,
ele advertiu sobre isso aqui, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Certo? Então, ele é condenando aí abusos resultantes aí dessa noção. Capítulo 5, versículo 1. Alerta também ainda que sobre o favoritismo aos ricos em detrimento dos pobres. Capítulo 2, versículo 1 de Tiago. E outro propósito também era de exortar. Há uma forte ênfase prática com muitos imperativos. A cada 2 versículos, Tiago ele pede que os leitores eles sejam praticantes da palavra, como diz capítulo 1, versículo 22, ensinando ali que a fé sem a obra, ela é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 14 e versículo 26. Depois vocês veem lá. Obra de justiça deve refletir a sabedoria, né? A sabedoria celestial, como diz o capítulo 3, versículo 13. Então, Tiago ele também alerta sobre o controle da língua como marca de maturidade espiritual, né? Tiago 1 e 26 e Tiago 3, versículo 2. Pois havia ali contendas e maledicência, nós podemos ver isso lá no capítulo 4, versículo 1 e o versículo 11. E um dos propósitos também que eu achei muito interessante aqui, da carta de Tiago, foi ensinar. Tiago ele corrige a falsa ideia de uma fé limitada, né? As palavras vazias ou meras declarações verbais. Tiago 2, versículo 19, Tiago 19, 15 até o 16. Então ele reafirma que, primeiro, a fé viva deve ser acompanhada de boas obras. E segundo, eles estão sob a lei de Cristo, como dizem lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2. E terceiro, obras de justiça refletem o caráter de Cristo. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico aqui do tópico 2, aplicação prática. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a carta de Tiago ela é amplamente reconhecida como um dos livros mais práticos do Novo Testamento, pois seus ensinamentos ele têm aplicação direta na vida cotidiana dos cristãos. Tiago não se limita a doutrinas ou teorias abstratas, não. Ele foca em ações concretas que demonstram a autenticidade da fé. E em algum sentido, por exemplo, é a carta mais autoritária do Novo Testamento, pois contém mais instruções do que todos os outros livros escritos, né? Encontramos ali no curto espaço de 108 versículos, nada menos que 54 imperativos. Ouça isso no nome de Jesus. Então, é uma das cartas autoritárias. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, convite à autenticidade. Glória a Deus. Irmãos, entender essa definição, isto é, como o autor usa a expressão autenticidade, é uma questão-chave para a compreensão de todo o trimestre. E resumindo aqui, a autenticidade, segundo Tiago, ela é, primeiro, verdade e coerência em todas as áreas da vida. E segundo, ela é também uma fé viva e prática, né? Expressar aí por meio de ações concretas. Glória a Deus. E terceiro tópico, a importância da carta. Vamos ver aqui quais são a importância da carta. Os destinatários, para quem foi escrito esta carta, né? Para quem foi escrita essa carta de Tiago, como já destacamos aqui em um subponto anterior, o contexto dos destinatários ele era de perseguição, porém há uma possibilidade de Atos 8 ou Atos 12. Por que Tiago escreveu esta carta? Por que ele escreveu? Para resolver alguns problemas, é claro. Por isso que teve ali aquele concílio, né, lá em Jerusalém. Eles estavam passando por duras provações. Segundo, eles estavam sendo tentados a pecar. E terceiro, alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Certo? Aí que os ricos falavam que só quem era abençoado era quem era rico, quem tinha posses. Ouça isso no nome de Jesus. Outro ponto também, alguns membros da igreja estavam buscando posições e liderança. Então, alguns crentes estavam também falhando em viver o que pregavam. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana e outros crentes não conseguiam dominar a língua. Outros estavam se afastando do Senhor. Havia crentes, irmãos, que estavam vivendo em guerra um contra os outros, irmãos contra irmãos.
ouça isso no nome de Jesus. E isto era reprovável, né? Até hoje é reprovável isso aí perante os olhos do Senhor. Segundo subtópico, relevância da carta para a igreja primitiva. Glória a Deus. Aqui, irmão, Tiago, ele não aparece nas primeiras listas dos livros canônicos, não, como o Cânon, né, Muratori, do século II depois de Cristo, Eusébio de Cesareia, por exemplo, né, louvado seja o nome do Senhor, incluiu Tiago, ali foi em 260 a 340 depois de Cristo, e ele incluiu ali Tiago entre os livros que chamou de Antilegomena. Numa lista que apresentou ali em sua história, naquela história eclesiástica, né? Terceiro, 25. Esses livros eram questionados quanto à canonicidade por razões diferentes, né? Claro. Os outros eram Hebreus, 2 Pedro e 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Então Tiago ele era questionado pelo fato de seu autor não se identificar como apóstolo e pela aparente contradição da doutrina da justificação pela fé. Então a Igreja Oriental desde cedo associou aí o livro de Tiago, né, irmão de Jesus, e assim aceitou sua apostolicidade de canonicidade. Já a Igreja Ocidental, somente no século IV, debaixo da influência de pais da Igreja como Jerônimo e Agostinho, foi que ele reconheceu sua divindade, sua divina procedência e lugar no cânon. A partir daí, Tiago ocupa o lugar no cânon. A Igreja do primeiro século, irmãos, enfrentava um ambiente hostil e cético. Havia a necessidade urgente de que a mensagem cristã fosse respaldada por vidas transformadas. Então Tiago, ele ensina que os cristãos eles devem ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, né? Como diz lá em Tiago, que nós citamos agora, Tiago capítulo 1, versículo 22. E isso significa que a fé professada em Cristo, ela deve ser visível por meio de boas obras, como Tiago 2, 14 a 18. Também por meio de tratamento igualitário entre ricos e pobres, Tiago 2, versículo 1 ao 9. E pureza moral e controle da língua, Tiago 3, versículo 2 ao 12. Então, a contribuição de Tiago para a igreja primitiva ela foi crucial ao estabelecer que a fé autêntica se manifesta por meio de de obras. Esse ensino ajudou a igreja a ser relevante, e visível no mundo, e também construir credibilidade em um ambiente desafiador. E demonstrar também, por meio de ações concretas, que sua mensagem era genuína e transformadora. E vamos agora para o terceiro subtópico e chegando ao final, a sua carta, a sua contemporaneidade. Louvado seja Deus. A carta de Tiago, irmão, ela continua extremamente relevante em nosso tempo, pois aborda questões que permanecem aí presentes na igreja contemporânea. Assim como os cristãos do primeiro século, nós enfrentamos desafios semelhantes à falta de autenticidade na fé e distanciamento entre crença e prática, e a necessidade urgente de coerência cristã. Glória a Deus. E concluímos nessa primeira pré-aula da escola dominical, convidando todos vocês a assistirem, os nossos vídeos aí no canal do YouTube, como se nós preparar aí para o próximo trimestre. Nós vamos estar aí já pedindo aí que vocês se inscrevam, no canal, deixa aí seu like, seu comentário, e nós estaremos aí 3 meses juntos aí trazendo lições maravilhosas como esta para o nosso aprendizado. Que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.